Eu falo sempre que a gente não escolhe a luta, enquanto mulher e mulher preta a gente herda. Então que para nós a luta é um legado, então cotidianamente a gente resiste. Salve, salve geral, eu sou Tainá Rosa, faço parte da candidatura coletiva chamada Mulheres Negras Sim. É uma candidatura a deputadas estaduais, onde 3 mulheres junto comigo compõem a chapa. A Júlia Santos, que é uma travesti quilombola, e a Lauana Nara, que é uma doula, MC e assistente social. Eu fui criada nessa favela, que é a favela do Alto Veracruz, é uma favela que tem uma pulsão cultural muito forte, assim, tem muitos grupos de cultura. Então eu acabei aderindo afetivamente e de maneira direta à capoeira Angola e posteriormente à dança afro. Mas foi na capoeira Angola que eu desenvolvi a consciência racial. E na dança afro também uma consciência de mulher, de corpo, da importância do cuidado com o corpo. Enfim, aí fui trabalhar, porque é isso, né? As contas também não esperam, eu sou uma mulher favelada pobre, então desde muito cedo eu fui trabalhar para pagar as contas. E aí eu vou para a universidade fazer história. Dentro da história eu consigo reelaborar a trajetória que eu fiz de luta dentro do movimento negro. E depois das jornadas de junho de 2013, eu começo a participar de movimentos de ocupação da cidade. Fora Lacerda, Baixio do Viaduto, e ali naquele espaço emergente de várias lutas horizontais, a gente acaba se conectando. Quando tinha o orçamento participativo, que era, enfim, você disputava o orçamento para a sua comunidade, lá no Alto Veracruz a gente se organizou. O Alto Veracruz tem hoje, né, uma pracinha e meia, porque a outra é meia pracinha, um posto de saúde e só 2 escolas. Na época tinha, enfim, tinha menos estrutura, tem 15 anos. Então a gente foi disputar o OP, então a gente conseguiu uma obra. E a escolha da comunidade foi para um centro cultural. E aí uma jornalista arrogante perguntou à dona Valdete por que a comunidade não tinha escolhido uma escola ou um centro de saúde, se lá era tão precário, por que um centro cultural? E a dona Valdete respondeu com muita maestria de que quando vem cultura, o resto vem atrás e que a deliberação da comunidade era que a cultura viesse na frente. Eu tenho feito um pedido para as pessoas para confiarem em construírem com mulheres negras. Mulheres com mulheres negras. Eu falo que se a gente tivesse atravessado a pandemia com uma mulher, as crianças já estavam na escola de fato trocada, com a roupa servida e ninguém tinha passado fome. Muito na perspectiva da Carolina Maria de Jesus, de que o Brasil precisava ser governado por alguém que tivesse passado fome. E eu acho que se Carolina tivesse escrito isso na nossa contemporaneidade, um pouco depois do tempo dela, uns 10 anos depois, ela teria escrito que o Brasil deveria ter sido governado por uma mulher que tivesse passado fome, porque é um outro lugar também. E como eu gosto muito de política, eu sempre falo com as pessoas que estão muito desiludidas que é mentira de que a gente não gosta de política. Qualquer boteco, qualquer igreja, qualquer quebrada está discutindo a polarização, um presidente X ou Y. Então que isso é uma falsa verdade, que a gente repete e que não diz o nosso cotidiano. Que a gente gosta, assim, enquanto brasileiro, de política, a gente discute sim. E agora a gente vai discutir qual que é a saída que a gente vai dar para a crise que a gente está. E que a gente sabe que é também uma saída temporária para uma coisa maior que a gente tem que construir. Mas eu tenho um pedido para as pessoas: confiem em mulheres negras, vamos votar, vamos eleger Lula em primeiro turno. Essa é uma tarefa que a gente não pode abrir mão do futuro e não votar nesse ano para reconstruir uma democracia brasileira, uma democracia racial brasileira, para fazer manutenção de cotas, para voltar com os programas de assistência social, Minha Casa Minha Vida, tirar o Brasil da fome. A gente tem que fazer o exercício do voto e a gente tem conseguido converter isso. Por sorte não, a memória afetiva do nosso povo existe. E existe uma memória afetiva de gratidão muito séria e muito bonita com o Lula. E aí eu, como uma pessoa que passou fome, que passou a comer depois dos programas do Lula, quando eu levo a minha realidade, que não é individual, que é uma realidade coletiva do nosso povo, eu consigo pegar por esse lado também, porque nada sobrepõe a realidade dos fatos. Nem aquilo que a gente viveu. A fome dói. Superar a fome é importante. E pensar que você pode voltar para ela dói mais ainda. Então esse talvez seja o apelo que eu tenho feito mais forte, as pessoas votarem. E quando eu peço voto para a minha categoria de mulheres negras, eu tenho usado dados. Então, 37 deputados em Minas Gerais, só 3 mulheres negras pela primeira vez na história. Não tem democracia com racismo e sem as mulheres. Então, quando eu falo esse dado, ele choca
ele é perverso, dolorido. Então, a partir do dado da realidade social, da ausência das mulheres negras, eu também tenho discutido a importância da gente estar lá, porque é a gente carrega esse país nas costas. E se fosse a gente não tinha vivido um genocídio tão grande. Mesmo, real, oficial. É isso, confie nas mulheres negras, construa com mulheres negras. Nós não temos nada a ver com esse que está posto e nós somos parte da solução mesmo.